Todos, boa tarde. Sejam mais uma vez bem-vindos. Isto já não está a começar muito bem, mas pronto. Mais uma vez bem-vindos hoje para falar sobre Dark Romance. Devido à polémica que está a existir, ou melhor, desde que o Dark Romance começou a ser editado cá, que estamos a ter bastante polémica relativamente sobre este mesmo tema. Por isso, bora lá falar. Porque, pelos vistos, falar não quer demais. Vamos lá a isso então, falar mais um bocadinho sobre e desmistificar o Dark Romance de uma vez por todas. Vamos ver se então conseguimos desmistificar neste caso. Ora, dúvidas que você... Entretanto, a Inês já entrou, a ver se corre bem. Que era engraçado. Bem, correu, estou a ver, estás-me a ver? Está tudo fixe, consigo ver, consigo ouvir, acho que hoje correu bem. É que tem sempre a tendência para correr tudo mal. Às vezes não corre, mas acho que hoje está tudo pelo Dark Romance, até Tem que ser. Tem aqui que ser. o setup. Tem que ser, hoje tem que ser. Hoje temos que desmistificar isto de uma vez por todas. Temos que começar a falar mais, sim, porque o pessoal anda assim a exagerar um bocado. Só um bocado. Não, eu quando li que este menino estão a considerar como Dark Romance, aonde? Aonde? Olha, eu não quero ser mal educada aqui, porque... Agora ainda posso ser porque ainda está pouquinha gente, mas tiraram do cu, porque nem a própria autora, no site da autora, nem sequer está isso. Nada! É que nem uma saga, nem outra. Nem sequer. Não se enquadra. Eu por acaso não li ainda Ana Wang. E por acaso acho que até tenho aqui os livros porque a minha irmã leu e ela, pois, tenho. Acho que são os 3 primeiros, não sei bem porque. Não é uma autora que eu leio ou que tenha já experimentado a ler, mas basta uma pesquisa muito rápida ir até ao site da própria autora, que geralmente é o que eu sugiro sempre a toda a gente que tem dúvidas relativamente ao género de um livro, vai ao site da autora, porque a autora à partida sabe o que é que está a escrever. E no dela não, no dela ela chama essa saga New Adult Romance, portanto jovem adulto talvez, não sei se é essa a tradução cá, mas acho que sim. O pessoal está a começar a entrar. Mas mesmo assim, eu não considero isto nem sequer Young Adult. Ponto. Eu não. Parece contemporâneo, ok. Mas Young Adult? Não li, então não posso afirmar que não é Dark Romance. Não, não é. Mas saber assim, acho que só há um em que fala muito que ele teve uma atitude assim um bocadinho mais a puxar para o Dark Romance, que é o vermelho. O Twisted Hate. Em que acho que acontece assim qualquer coisa com o MMC, que ele faz qualquer coisa assim um bocadinho mais extrema, mas Será esse, sim. Eu gosto da autora. Eu, por acaso, acho que ela escreve muito bem. Por isso, olá, Elisbeta. Acho que ela escreve muito bem, só que, lá está, eu não considero como Dark Romance, ponto. É romance contemporâneo, ok, é erótico, mas não chega ao ponto de ser considerado Dark Romance. Sim, eu não... Lá está. Eu acho que há muita gente que nós, quando falamos dos livros, tudo bem que nós estamos no meio, aqui no Bookstagram, no BookTok, que não tem nada que ser muito rígido, as pessoas não têm que saber a 100% quais é que são os géneros dos livros ou quais é que não são, de forma científica, vá. Mas temos que perceber que existe uma coisa que é a nossa opinião e existe o género mesmo do livro. E quando nós lemos, se calhar, um livro e aquilo, se calhar, até é pesado para nós, mas dizemos assim: eu considero Dark Romance. Isso não se pode fazer se o livro não for Dark Romance. Porque o género Dark Romance tem características muito específicas e já muito mais extremas do que propriamente, se calhar, um livro com temas mais pesados, vá, porque existem efetivamente livros com temas pesados, por exemplo, aquela série toda que está a sair agora cá, que o pessoal anda louco, chora rios, o Binding 13. Binding 13, Keeping ainda não li. Pronto. Realmente esses livros têm trigger warnings e dizem que os livros realmente têm temas pesados e tudo mais, mas não são Dark Romance, porque não preenchem aquelas características. Não, eu, por exemplo, eu comprei, aliás, quando foi o vosso fórum, não é bem fórum que eu quero dizer, quando foi na Chiado, eu comprei o Às Escuras,
foi para mim, foi a novidade. Natália. E lá está, nós temos aqui toda uma série de avisos que é bastante explícito. De, ok, vamos então entrar numa linha que é completamente diferente, não é um romance, não há coisas fofinhas, não. Isto é mesmo pesado. Este, como tu disseste na altura, não é assim tão pesado, porque há piores, mas mesmo assim, este sim é um dark romance. Sim, só por começarmos pelo facto que o que é acidental? Eu não sei se está aqui alguém que ainda não tenha lido, mas se estiver agora fecha os ouvidos um bocadinho. Mas existe uma morte acidental. Tudo bem, é acidental, mas existe uma morte que foi provocada por um deles. Só por aí temos já uma das características, não é? E foi para proteger a Ellie, mesmo que tenha sido acidentalmente, não é? Mas vamos fazer o quê? O Josh é assim, o Josh é um trapalhão, mas não deixa de ter características Dark Romance, não é? Não deixa de ter a questão sexual mais extrema, com kinks que não são tão os usuais, não é? Como é que eu ia te explicar isto para as pessoas não ficarem assim já a pensar? Eu acho que aqui nós estamos meio que em família, não é? Mas a verdade é que existe ali uma parte de kink, não é? Que é a máscara, que é a faca, tudo mais. Tudo isso já são características mesmo da Dark Romance. Tudo bem que existe o alívio cómico, e o alívio cómico acaba por fazer o livro parecer muito mais leve do que depois outros livros dentro do mesmo género, mas não deixa de ser Dark Romance. Sim, e aliás, foi como tu própria disseste, este é um dark romance muito ligeiro. Ou seja, para quem quer começar a entrar a ler o romance, este é o melhor. Sim, é sem dúvida, traduzido, sem dúvida que é o melhor que nós cá temos, é esse. E agora antes de chegar mais umas rom-coms, dark rom-coms, pela euforia que eu acho que também são capazes de estar na mesma linha, ligeiramente mais pesado. Por exemplo, o da Kate Crew, o Rook and Rebel, é muito, muito, muito fixe, mas o personagem principal masculino já é um bocadinho, já é um step up, já é um bocadinho Mais acima. mais morally grey, sim, mais morally grey. Pronto, não é tão trapalhão, aquilo é mais. Sim, porque depois, se quisermos entrar mesmo na onda dos pesados, temos este menino que eu ainda não li, mas temos este menino que é. Este comparando com este é mesmo para lá de adultos já. É, sim. Eu não tenho cá esse em português porque a minha mãe está a ler. É, sim, a minha mãe está a ler e está a adorar completamente. Já me pediu o segundo. Tenho em inglês, porque eu tenho esse em português e tenho em inglês. Que foi, na verdade, eu dou sempre o conselho de não começarem por este livro, mas eu comecei por este livro. Foi uma recomendação da Bookstalker. Ela lê imenso terror e até vai de encontro também um bocadinho ao que ela lê, não é? Porque lá está, do Dark Romance ou terror erótico é ali um passinho. Mas eu tenho aqui em inglês e sim, este menino não. Eu nunca recomendo para começar. Se calhar só recomendo a pessoas que já têm por hábito ler coisas assim um pouco mais Pesadas. pesadas, sim. Por exemplo, a grande parte do clube de leitura, das meninas que estão no clube de leitura começaram por este livro, eram leitoras de thriller, por exemplo, leitoras de policiais, leitoras de terror, portanto, à partida, o que vai estar aqui já não vai ser tão extremo para elas, porque elas já estão habituadas ali àquela atmosfera sombria. Mas é uma pessoa que lê só romances fofos e fantasias e tudo mais, não é bom começar por aqui. Sim, acho que é um aval assim um bocadinho estranho para quem só está habituado a ler coisinhas fofinhas e etc. Quando começa a ler assim um dark romance, vai dizer: pera, que afinal isto não é para mim. Sim, eu costumo dizer que nós temos que estar com a cabeça no sítio certo para ler Dark Romance, que é, eu não vou ler um Dark Romance com a mesma cabeça que vou ler uma ficção literária. E nós temos que perceber que são géneros diferentes e que vão responder a coisas diferentes e quando vamos ler realmente um Dark Romance temos que meter na cabeça que nós estamos a ler uma história ficcional, como se fôssemos ver um filme, como se fôssemos, sei lá, ver uma série e que existem séries que encapsulam aqui algumas características Dark Romance, por exemplo, a série You. Existe ali um Dark Romance, né? Aquilo depois é extrapolado um bocadinho, mas não deixa de ser um Dark Romance. E lá está, e às vezes aqui por causa da problemática de os jovens não podem ter acesso, Dark Romance é um novo papão e sei lá o que nós somos todos o anticristo, não é bem assim, porque na verdade eles já têm acesso a conteúdos
tão preocupantes Ou e mais. ou mais, e tão pesados quanto nas redes sociais, na televisão, através de música, tudo o que seja. Eu não vejo, não há uma polémica tão grande relativamente a isso, não se fala tanto disso. Não vejo os pais tão preocupados com isso. Aliás, ainda há o quê? Ontem eu encontrei um vídeo de miúdas de 10, 12 anos no TikTok a dançarem um funkzinho ali, a fazerem aqueles gestos que a gente sabe e não é? Se nós queremos falar de uma coisa e começar aqui uma polémica por uma coisa, nós vamos ter que rever tudo, não é? Uhum. Isso não está a acontecer, portanto é completamente ridículo. Não, e Estarmos não aqui. só. E toda aquela paradigma de porque vocês leem dark romance, vocês não são boas da cabeça, porque vocês idealizam ter. Não, atenção, vamos ter que separar já aqui as aguinhas, porque isto tem que ser revisto. Uma coisa é nós gostarmos de ler, outra coisa é idealizarmos a pessoa, entre aspas, para a nossa vida, que é completamente coisas diferentes. Ah, ou então, se fôssemos então de forma igual, para quem lê thrillers, por exemplo, que eu também leio, Jesus, então eu era uma autêntica psicopata. Sim, e nem temos que chegar aos thrillers. Eu estive a ler, acabei mesmo hoje de ler o Daisy Jones and the Six, Uhum. da Taylor. E comecei a ver a série porque adorei o livro, fiquei completamente passada com o livro, adorei a Daisy. Eu não vou largar a minha família, consumir drogas que não é uma maluca e ir aí para a E estrada, né? seguir a Tipo, vida, não é? E seguir uma banda, atrás da banda e nós etc. não nos tornamos, nós não incorporamos aquilo que nós lemos e nós podemos ler muita coisa. E eu costumo dar sempre este exemplo de mim porque eu acho que as pessoas ficam sempre muito surpreendidas que eu tão depressa estou a ler um Dark Romance como estou a ler um Walter Ugumem e gosto igualmente. E agora quem é que ficamos? Sou uma coisa ou sou outra? Nós não cabemos em caixas, as pessoas não percebem. É normal as pessoas quererem categorizar-nos de uma certa forma, porque é assim que nós percebemos o mundo. Nós temos que dar sentido àquilo e acabamos por nos fixarmos mais numa característica da pessoa, mas uma pessoa é feita de muita coisa. Então o facto de nos chamarem, porque tu és uma vítima se gostas de ler esses livros, mas como é que eu sou uma vítima se eu na minha estante tenho livros sobre feminismo e leio esses livros? Não é? Não faz sentido. Acho que é uma visão muito redutora das pessoas enquanto leitores, porque nós podemos ler imensas coisas, depende daquilo que nos apetece ler no momento. Não, e é verdade. Por exemplo, há quem goste de ler policiais, ou então, ou seja, já eram assassinos então por natureza, se leem muitos policiais. A mesma coisa com os eróticos, por exemplo. Porque gostas de ler muitos eróticos é porque só pensas em sexo. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas completamente distintas. Cada um lê o que mais gosta. Por isso não vamos criticar só porque aquela pessoa gosta de ler dark romance, ou policiais, ou thrillers, ou seja o que for, só por causa do género literário que a pessoa lê. Não faz sentido. Eu acho que essa questão do erótico também está muito presente no Dark Romance Uhum. e muitas pessoas acham que o Dark Romance é só isso. Só tem a ver com cenas de smut e só tem a ver com sexo e etc. E não tem, é todo um outro universo por trás disso. Claro que tem cenas dessas, algumas cenas dessas até são bem elaboradas, por assim dizer, e têm situações que nós não costumamos presenciar normalmente, mas é sempre do ponto de vista da mulher para a mulher. E eu acho super engraçado que os homens têm N sites de pornografia. N, tudo feito para o ponto de vista deles. Tudo feito para aquilo que lhes agrada a eles. Tu tens inclusive vídeos que têm fantasias de serem os stepdads, com próprias filhas e coisas do género, e ninguém fala disso, ninguém fala do acesso aos jovens a isso, que cada vez acedem mais, cada vez aparece mais nas redes sociais, propagandas e etc, do que é que seja, e mulheres realmente a venderem isso. Mas depois é criado um livro em que isso acontece de forma segura, que não está a explorar pessoas nenhumas, porque aquilo não existe, não são personagens fictícias, em que tu podes realmente sonhar com aquilo ou rever algum desejo teu de uma forma segura que não está a fazer mal a ninguém e já caiu o karma e a trindade. Não faz. Por exemplo, a Lisbeta também diz aqui: cada um lê o que mais gosta e não deve ser criticado por querer ler ou abrir horizontes e ler outras coisas, como por exemplo o Dark Romance. A realidade é essa. Por exemplo, vocês que leem mais Dark Romance, por exemplo, são mais
julgadas, por exemplo, tal como eu também comecei a ser só ler erótico, acabamos por ser mais julgadas porque lemos mais aquele género literário. Isso não devia existir. Sim, lá está. É o que era o que eu estava a dizer há bocado. É, as pessoas colocam-nos numa caixa. Quando pensam aquela pessoa lê Dark Romance, eles só nos veem já como aquela pessoa que lê Dark Romance. Só veem já aquele género. E isso para mim lá está. É super redutor, é super injusto. Há imensas pessoas que realmente conhecem a Dark Romance Queen, mas ou porque não estão no clube de leitura, ou porque nunca tiveram comigo, ou porque não seguem a minha outra página, não me conhecem para além disto. Então não sabem que lá está, eu sou leitora de Dark Romance, mas eu também sou leitora de fantasia, eu também sou leitora de ficção literária, eu também sou leitora de romances, tipo, eu gosto de ler tudo um pouco, sou leitora de clássicos também gosto muito de clássicos. E por falar nisso, há uns bem problemáticos que mais uma vez ninguém fala. Uh, e coincidentemente são todos escritos por homens. Pronto, Porque isto será, não é? para mim é um elemento muito importante aqui, porque eu sinto mesmo que assim que toca às mulheres e que o público é a mulher e que quem consome é a mulher, acaba logo por ser um bocadinho ridicularizado e ser motivo de conversa e nós nunca podemos fugir muito daquele script que nos é dado pela sociedade e assim que começamos a fugir um bocadinho, a coisa começa aqui a gerar alguma confusão. Pelo menos é o que eu sinto e acho que muita desta polémica do Dark Romance também vive disso, que é o facto de mas ele fez isto a ela e ele não sei o quê, como é que vocês podem querer uma coisa assim? Primeiro, nós não queremos stalkers, nada disso. Mas nas situações sexuais, nas cenas sexuais, qual é que é o problema de se uma mulher gostar que exista uma dinâmica de poder, de uma mulher gostar de ser ela a submissa? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque isso não nos diz respeito, isso é da intimidade de cada pessoa. E nós estarmos à vontade com a nossa intimidade é meio caminhada para sermos mais felizes. Mas lá Exato. está. Nós nunca temos muita abertura, nem muito espaço para falar disto porque nunca se falou, não é? As mulheres não gostam, não podem gostar, não. Pronto. Eu acho também que é muito isso. Mas sim, nós lidamos muito com esse fator de vocês são todas loucas e na verdade, se calhar nós até, algumas de nós, todas nós, até temos outros gostos literários, até conseguimos conversar sobre mil e umas coisas. A maior parte de nós é feminista, inclusive, e, e lá está. É tudo muito baseado em informação falsa, tudo muito baseado na manipulação de informação tirada do contexto, o que tem acontecido agora com estes artigos, não é? Tem tudo por base a questão dos jovens terem acesso a este género, que não é uma responsabilidade direta dos leitores, nem dos criadores de conteúdo, nem dos escritores, nem das editoras. Pronto, isto não existe uma forma de controlar isto, até Não. porque se eles quiserem ter acesso, eles vão ter acesso. Tem na mesma. Tem na mesma. Os livros da Mariana diz existe muito julgamento e preconceito, infelizmente. Sim, aliás, se formos a recuar até à Jane Eu Austen, não sei porque, eu não estou a ver as mensagens que elas podem deixar. não há problema, eu leio. Pronto. Mas, por exemplo, se formos a recuar então, a Jane Austen foi bastante criticada na altura porque era mulher, não se queria casar e porque queria escrever livros. Certo. E, portanto, hoje em dia, graças a Deus, essas mentalidades começam a mudar, de que já começamos a ter mais mulheres escritoras, até de eróticos e etc. Por exemplo, acho que temos aqui a Alexandra Cruz, se não estou em erro, que está por aqui também. Sim. Pronto. Temos toda uma panóplia de diversidade e cada vez mais de autoras portuguesas a nascer e não só também portuguesas, mas continua a existir muito preconceito, infelizmente, da nossa sociedade, que é a mulher tem que estar em casa. Aliás, eu cheguei a ouvir uma frase dessas. A mulher tem que estar em casa a cozer as meias, a cozinhar, a cuidar dos miúdos, a cuidar da casa. Minha gente, os tempos mudaram. Vamos lá atualizar esses mindsets. Sim. A mim, em tudo isso, o que realmente me deixa mais furibunda e um bocadinho até frustrada e triste é quando as críticas vêm mesmo de próprias mulheres. Porque nós, mesmo sem querermos, temos uma misoginia internalizada que, sem querermos, acabamos por espelhar. E eu acho que há realmente muitas mulheres, há umas que têm vergonha de dizer que leem, mas que leem. Há outras que leem e os companheiros não querem e acham
que é uma coisa normal os companheiros mandarem naquilo que elas leem ou terem que sequer que gostar ou deixar de gostar. Poças, é um livro. É um livro. E aí tipo, faz muita confusão. Porque para mim, a meu ver, e eu já tive esta conversa muitas vezes com o meu namorado cá em casa, nós falamos muito dos livros que eu leio e das coisas que eu falo. Tipo, ele super apoia, adora, está-me sempre a perguntar. Inclusive, há pouco tempo eu estava a ouvir um audiobook enquanto estava a cozinhar, sem fones. Minha filha tem 3 anos, o audiobook era em inglês, portanto, não é? Mas ele percebe inglês. Sim. Então estava numa daquelas cenas realmente interessantes. E eu estava a fazer jantar, a porta do quintal é ali mesmo ao lado, e ele vai a sair e de repente para, deixa a porta aberta e encosta-se assim a ouvir. E começou a ouvir o livro comigo e no final só me disse: Eu gosto que tu leias coisas destas. E eu, Sim, porque os homens são os mais beneficiados ao fim e ao cabo, porque nós acabamos por ter esta imaginação e por vezes conseguimos pôr na prática, por isso não ganho. sim, nem que seja o facto de descobrirmos coisas novas que possamos gostar para explorar com eles. Era, lá está o que eu estava a dizer, a intimidade, se for com os nossos companheiros, com pessoas em quem nós confiamos. Não vejo qual é o problema de experimentar o que é que seja. Eu acho que tudo o que foge muito à regra, que as pessoas têm para elas que isto é que é o certo, isto é que é o normal, causa sempre muita confusão. Mas nós não somos todos iguais, nós não crescemos todos da mesma forma, nós não estamos todos inseridos dentro da mesma bolha, nós não acreditamos todos no mesmo. Portanto, o mais normal é que nós não gostemos todos do mesmo e está tudo bem. Desde que seja na, na relação, desde que seja consentido, está tudo bem. Até o brincar ou não consentimento. Dentro da relação, se for consentido. Não vejo qual é o problema e nós não temos nada a ver com isso. Ah, lá está, ler sobre isso pode nos levar a perceber, olha, podemos experimentar porque acho que vou gostar, mas não vai devassar coisa nenhuma, não é? Tipo, eu não percebo. Nós temos uma mania de querer tornar as coisas vilões, não é? Do género, ai, aquilo não, aquilo é mau, aquilo vai acabar com valores, mas não sei o quê. E depois vamos olhar para o caráter da pessoa e Se calhar ainda é abaixo de zero. é sim. Mas pronto, eu acho que temos um caminho muito longo para andar ainda. Tanto no erótico, embora ele já seja mais bem aceito, quanto no Dark Romance. O Dark Romance tem um longo caminho a fazer. Tem um longo caminho a fazer com as editoras, tem um longo caminho a fazer com o público que rejeita imediatamente e não tenta compreender, com as próprias criadoras de conteúdo. Ainda agora eu estava a falar a questão do sangue de Hércules, que não vi ninguém referir que o livro é Dark Romance e o livro é Dark Romance. E embora eu acho que os pais têm que ter a responsabilidade. Eu também acho que nós podemos ter a responsabilidade de dizer este livro é isto. Este livro não é para esta faixa etária. É o mínimo quando falamos de Dark Romance. Não é? Eu tento fazer sempre isso aqui e meter logo os trigger warnings em todas as reviews e explicar mais ou menos qual é que é a intensidade, porque realmente existem coisas muito extremas no Dark Romance que até nós adultos podemos não querer ler. Ninguém é obrigado a ler coisas com as quais não se sente bem. E aliás, esse livro está tipificado, não estou em erro, aquilo que eu vi no teu story, como para ser lido para maiores de 14 anos. Tá. Faz muito sentido ser um dark romance a ler para maior de 14. Não faz sentido nenhum, porque o género é para maiores de 18 e a maior parte dos livros até são para maiores de 21, portanto, não sei. Não faço ideia de onde terá vindo a informação, não sei se foi alguma coisa mesmo do grupo editorial a quem compraram o livro, que duvido, porque a própria autora diz que escreve para adultos, que é geralmente o que dizem todas as que escrevem Dark Romance, é que escrevem para adultos. Mas pronto, depois como é que uma pessoa depois vai conseguir falar com quem escreve aqueles artigos e dizer que não, porque nós temos o cuidado e porque nós estamos constantemente a dizer e porque o género não é para menores e depois... E depois acontece o que acontece. Pois, não é fácil, né? Também um pai vai ver aquele livro, vê, sim, é para maiores de 14, ok, podes ler. Não é? Não faz sentido. A Soft Me diz: as mulheres são as maiores críticas de outras mulheres. É muito triste hoje em dia ainda ser.
Ghost in Bookstore diz: o meu marido também adora que eu leia Spice, porque será, não é? A Soft Mings diz: o meu marido também gosta muito dos livros que leio, às vezes até o coloco para ler também e adora as caras que ele faz. Sim, porque é engraçado. Quando começou o boom do erótico, principalmente com as 50 Sombras de Grey, não é? Houve aquele boom mais literário dos homens a começar a ler aquele género. E depois a dizer: vou recomendar a minha mulher a ler porque parece ser interessante. Em que é Pois. que Eu acho que a minha opinião em termos destas coisas não é a mais popular e não é muito boa. Espero que não tenha aqui nenhum homem a ver, mas se tiver, olha, eu lamento, mas habitue-se. é Mas o acho que que sim, é. pelo É menos o que sendo é. um, acho eu. Mesmo com os dark romances, existem muitos homens a serviço dos livros que eles nem leem no TikTok para fazer thirst traps e para. Ainda há pouco tempo o fancast do Will da Devil's Night Uhum. tentou cobrar dinheiro para ler o livro. Era só ele a ler a porcaria do livro e queria cobrar dinheiro ao pessoal, às fãs, Por amor de Deus. para elas o ouvirem a ler o livro. Ora, por um lado eu acho isto ridículo. Como é que as mulheres vão atrás disso? Não quero criticar mulheres, mas realmente nós estamos a tentar recuperar o poder com o Dark Romance, que é assim que eu vejo o Dark Romance. O Dark Romance é um livro escrito por mulheres para mulheres, que tem como objetivo que as mulheres se revejam, que as mulheres se sintam à vontade. As cenas sexuais são todas do ponto de vista daquilo que vai agradar às mulheres, mas depois estamos a transferir esse poder outra vez para os homens. Do género, deixa-me lá procurar aqui um bocado de atenção e ganhar um guito a mais a servir-me delas. Eu não consigo, não consigo. Não, eu não. Às vezes nós mandamos vídeos lá no clube de leitura de alguns rapazes da internet que achamos que ou parecem-se com esta personagem ou parecem-se com outra, mas nunca ao ponto de transferir o poder que o Dark Romance está a tentar dar às mulheres nesse aspecto para aquele indivíduo. Porque eu acho que foge um bocado aqui ao objetivo não estarmos outra vez a endeusar uma figura que é um homem e ele às tantas já está mais presente naquela comunidade do que propriamente quem deveria estar e depois começa a cobrar dinheiro simplesmente para ler um livro, que é uma coisa que nós podemos fazer em casa. E se calhar mais rápido até do que ele a ler. Não é? E pronto, eu não tenho assim uma opinião muito positiva deste género de coisas ou dos homens. Há sim homens que são criadores de conteúdo e que leem os livros e postam sobre os livros e tudo ok, porque é um livro como qualquer outro. Agora tentar lucrar em cima disso, para mim é que já não me cai tão bem. E eu sinto às vezes que se calhar os homens que leram esses livros e foram dar às mulheres, olha, lê lá, tipo dica. Tipo dica. Mas é que foi, boa parte dele foi sempre por dica. Também é assim um tanto ou quanto naquela de se calhar a pessoa não estava feliz ali com a vida íntima. E falando disto também, dizer que ninguém é obrigado a gostar de dark romance nem de eróticos, não é? Nenhuma mulher. Mas lá está. Dizer o quê? Há os homens que sabem ver isso de um ponto positivo e aproveitam isso e como eu estava a dizer, o meu namorado, ele gosta que eu leia estes livros, eu falo com ele sobre os livros e tudo mais, mas ele ler. Eu acho que só lhe dei a sombra de Asline para as mãos para tentar fazer um vídeo daqueles das reações. Uhum. Mas eu não consegui sequer lançar o vídeo, porque ele a ler aquilo, ele disse-me assim: isto é que eu usei, isto é que vocês acham extremo. Tipo, o gajo deu um coninhas e eu assim: eu vou ser cancelada na internet. À tua fala. Este vídeo não vai ser. Cara, eu li as páginas e assim, é só isto. E eu pensava assim, meu E Deus achas do pouco, céu. se calhar. E achas pouco. Ele é muito fã de terror. Terror e tudo mais. E é muito fã, portanto lá está. Vai sempre depender daquilo que nós já lemos antes, do tipo de coisas que nós vimos, do tipo de coisas que consumimos, não é? Porque se calhar, lá está, para quem consome só romances fofos, o Zeito vai ser assim o anticristo na Terra. Mas pronto, até para o meu namorado que lê terror e cenas assim, que não coisa, o Zeito foi tipo, ok. E eu do género, pronto, e lá se foi um conteúdo por água abaixo porque tu não ficaste chocado como eu queria que tu ficasses. Ele conseguiu ser contra a regra, lá está. Pois,
Lá está, houve algumas cenas que ele considerou interessantes, mas o Zayd em si ele não Diz que não. curtiu. Não ficou. Tipo, Temos aqui a News and Books. Eu estou a ler já os comentários mais antigos. Ler, ok. na verdade, até refresca a mente e a visão, que é maravilhoso isso. A Elizabeth, sobre a situação daquele livro, diz a editora a dar mais uma calinada. Enfim. A Daniela Reeds diz, mas a responsabilidade não pode ser não pode ser de quem lê, neste caso nossa, não é? Ou seja, que todos dizem que basicamente é sempre uma grande pancada, que é o que dizem. A News in Books diz que, acho que, não sei se é sobre o teu namorado, mas chamou. Eu peço desculpa por estar a ler isto, mas pronto, eu peço desculpa. É assim. Eu vou ser cancelada também, não há problema. O que é pior do que ser uma leitora Dark Romance neste momento na comunidade? Nada. Se Nada. calhar só ser tipo. Ai, como é que se chama aquela autora que está a ser cancelada? A Tilly Cole, será? A Tina Cole é a autora Dark Romance. Ela está a ser cancelada por causa de uma série Dark Romance que já nem sequer está à venda. Coitada da mulher que até ameaças de morte recebeu. Uma coisa. Mas também eles lá nos Estados Unidos são todos muito dramáticos. São todos assim muito extremos, muito dramáticos e nós vamos pelo mesmo caminho, não é? Porque Estamos a caminhar para lá já. eu nem sequer sei se nós temos 10 livros Dark Romance editados e já está tudo a pegar fogo. Agora então quando chegar o Little Stranger da Lee Rivers é que vai ser giro. Porque o pessoal foi como crença lá. Este último artigo falava do crença da Penélope, porque era incesto. Mas incesto aonde? Eles não têm laços familiares. Não, eles não são ligados diretamente só. A única coisa que poderia fazer. Vá, eu li e gostei, atenção. Agora, a única coisa que poderia fazer ali, se um bocadinho mais espécie, é eles são adotados, ele está a cuidar deles, é tio, whatever. Mas, sim, são coisas completamente distintas. Nós não vamos imaginar uma série ou algo assim na vida real, algo que aconteça ao fim deste género, porque Sim, não. São histórias fictícias. Eu acho que o problema das pessoas é esse, é que eles vão ler um Dark Romance com a mesma cabeça que leem um romance fofo, com a mesma cabeça que leem uma ficção literária. Não conseguem percepcionar as coisas de forma diferente. Ou seja, eu se calhar vou ler uma ficção literária porque apetece-me aprender alguma coisa, apetece-me, sei lá. Eu gosto muito de um autor de ficção literária que é o Ocean Vuong. Eu idolatro aquele homem, ele escreve maravilhosamente bem. Mas eu não vou ler o livro do Ocean Vuong com a mesma cabeça que vou ler um Dark Romance, não é? Eu vou ler do Ocean Vuong para aprender. Eu acho que ele é vietnamita, ele conta muitas vezes do que é que foi a guerra e tudo mais. Eu vou ler a pensar, apetece-me ler sobre este tema, aprender sobre este tema. Com os Dark Romances, não, né? Não vou dizer, olha, apetece-me aprender aqui como é que os stalkers fazem, ou o que é que seja. Não é? Mas penso, apetece-me alguma coisa emocionalmente mais pesada, que me faça pensar em alguma questão moral, que me desafie aqui a minha própria moralidade e apetece-me ler uma coisa que me faça uma catarse. Dark Romance, porque o Dark Romance é ótimo nisso. O Dark Romance a falar de controle emocional, regulação emocional e psicológica, o criar a empatia pela própria personagem, mesmo não sendo ela 100% correta, é ótimo, porque as pessoas não se apercebem que estão a fazer isto, mas estão a fazer uma ginástica emocional. Está comprovado que o nosso cérebro não percepciona as personagens dos livros quando temos ligação emocional com elas como personagens de livros. Ou seja, sente tudo aquilo como se eles fossem reais, não é? Mas ao fim do dia fechamos o livro e eles não são reais, mas o trabalho emocional está lá. Nós estivemos a sofrer na mesma, nós estivemos a processar aquela emoção na mesma. E houve alguns livros que eu li Dark Romance que para mim são autênticas obras-primas nesse aspecto. De trabalhar as emoções, trabalhar traumas, o que quer que seja. eu, por exemplo, eu agora agarrei num livro que por acaso também pela Eufória,
que eu costumo brincar muito com este livro, dizer que eu não olho para um padre da mesma forma. Porquê? Porque eu estou a falar sobre o padre. Esse livro. E etc. Mas lá, nem toda a gente gostou do livro. Atenção. Eu não gostei, mas não teve a ver com a questão do padre, porque eu estou habituadíssima a ler tabu. Não teve a ver com isso, teve mesmo a ver com a escrita da autora. Não é das minhas escritas favoritas. Eu acho que podia ter sido muito mais bem explorado, não é? Aquilo que foi. Por exemplo, há um outro que é o Lessons in Sin, que tem um padre e que eu gostei mais que esse. Mas não teve a ver com o facto tabu. Eu não percebo qual é que é o espanto do tabu aí, porque nunca Não. ninguém vai falar sobre o crime do Padre Amaro. Pois, exato, era isso que eu ia pegar. Quer dizer, as pessoas dizem tão mal deste livro, ok, respeita-se, mas até aí o crime do Padre Amaro foi um padre. Sim, elas dizem, mas o crime do Padre Amaro é uma crítica à igreja e não sei o quê. Tá bem, mas o facto é que acontece. Não deixa de ser tabu. Lá que Isso seja que não deixa de às ser vezes tabu. acontece mesmo. E eu era mais nova. Eu era bem mais nova quando o filme saiu, porque o livro tem filme, o crime do Padre Amaro. E eu lembro-me também de se ter falado muito disso, aquilo também foi assim uma coisa Com cá em Portugal. a Soraya Chaves e o claro, Sim, que é o assim, em que foi toda uma utilização da história. Lá está, romantizaram muito neste caso, a relação do padre e a rapariga. não é? E o que é que a gente pode dizer, não é? Nós também, a Lúcia, que ela pertence ao meu clube de leitura, não sei se ela está aqui, mas ela está sempre a falar dos maias. E nós lemos aquilo com 16, 17 anos. E aquilo tem incesto do bruto, porque eles são realmente família. Ninguém quer saber, ninguém fala disso, ninguém E ninguém perde. cancela os maias. E aquilo não é do ponto de vista de crítica, porque do que eu me lembro dos maias, o intuito daquilo não era a crítica. Aquilo tinha a questão dos vencidos da vida, acho eu, se eu não estou a confundir os livros, já foi há muito tempo. Tinha essa questão e centrava-se mais nessa questão, portanto, é um romance tabu. Sim? Só que lá está, as pessoas não. Há muita gente. As pessoas que fazem este género de críticas, para mim, são sempre pessoas que não têm uma visão ampla da literatura, ou seja, não experienciam, ou se calhar nem leem. Eu nem sequer sei se as pessoas que escrevem estes artigos leem, vamos começar por aí, mas se leem e se realmente são leitores assíduos, não têm uma visão ampla da literatura. Porque o que não falta na literatura são questões tabus, questões problemáticas, clássicos que realmente tratavam de situações que na nossa sociedade não têm lugar. Tens o Lolita do Nabokov, que é um livro que faz apologia à pedofilia do início ao fim e que ele romantiza claramente aquela adolescente, Sim. porque está romantizado. Existem várias passagens no livro em que ele fala como se ela o tivesse a aliciar. E eu não vejo ninguém perder a cabeça por isso. E isso está no Plano Nacional de Leitura recomendado. Tal E como agora? os maias também. Os Maias, tens tudo o que o Charles Bukowski escreve é super misógino. Eu sou fã de Charles Bukowski e gosto muito. Mas ele é misógino. Não foi por isso que eu me tornei misógina. Eu li quase os livros todos dele. Seja de romance, seja de poesia. Adoro Charles Bukowski. Super misógino. Tratava as mulheres super mal. E os livros dele são quase todos meio que autobiográficos. Então Ainda pior. tem todo um outro peso, não é? E as pessoas não falam disso, não querem falar disso, não. Vamos só falar aqui do Dark Romance, não vamos fazer comparações com mais nos livros, porque aqueles são clássicos. E então, o ser clássico, ele só significa que ele sobreviveu ao tempo. Que naquela altura foi uma obra que gerou tanta polémica e que foi tão diferente que sobreviveu ao tempo. É isso que significa ser um clássico da literatura. Mas as pessoas falam como se aquilo estivesse num outro patamar e pode ser tabu, mas não se pode mexer porque é clássico. Opa, olha, poupem-me. Pegaste numa questão que já não é a primeira vez que eu vejo, e já não é a primeira vez que eu comento, que é só porque lemos este tipo de livros,
nós não estamos a ler um livro. Nós, para ler, para sermos considerados leitores, temos que falar com a minha gente. Então, se vamos a começar a falar nesse aspecto, o crime do Padre, lá está, vamos voltar a repetir, o crime do Padre Amaro, os Maias, Nossa Senhora, então a quantidade de incesto cá por aí, perdia-se. Eu não percebo essa crítica que existe muitas vezes de tu lês romances, não és leitor verdadeiro, não és leitor verdadeiro. Ou lês dark romance, não és leitor verdadeiro, porque os livros servem para aprender e porque tens que ler os clássicos e porque tens que. Gente, nós aqui, na Esfera Bookstagram, nós somos leitores, gostamos de ler. Não necessitamos ter formação em literatura. Eu acho que as pessoas confundem aqui um bocadinho as coisas de. E eu estou a dizer isto e digo muitas vezes porque acho que é uma coisa que as pessoas não sabem. Eu sou formada em literatura. Exato. É geralmente o choque de ai meu Deus, e leio Dark Romance. E? Leio Dark Romance, vou morrer, ninguém vai morrer, por amor de Deus. Mas existe muito. Eu acho que a maior parte das pessoas que dizem isso são pessoas que só se sentem. É aquilo que as faz sentir confiantes e bem nelas. Eu leio estes livros. Isto é a característica da minha personalidade que me faz ser melhor. Só tem aquilo de bom. Então elas agarram-se a isso e acabam por desfazer dos outros porque acham que isso realmente tem alguma relevância. Isso não tem relevância nenhuma. Só faz com que as pessoas fiquem mais irritadas e a pensar, é lá que snob que tipo, ninguém quer saber. E às vezes são pessoas que nem sequer gostam realmente de ler esses livros, o que ainda é mais triste. Lá está, eu estava a dizer, eu tanto leio um clássico como leio um Dark Romance. Há clássicos que eu adoro e que por acaso até não têm nada a ver com esses que eu estava a falar, que eu sou muito fã do gótico, da fase gótica, da Mary Shelley, do Wilde, desses todos. Leio Dark Romance, leio romance, leio o que for. E depois, quando temos estas conversas, lá está. O que é que dá? Dá mais espaço para eu conseguir fazer as ligações e não passar por ignorante do género de vou criticar um livro que é tabu, mas não sei que já existiu outro lá não sei quantos anos atrás que eu digo que é lindo e maravilhoso, que no final tem as mesmas características. É para que serve, mas aqui nós não precisamos ter uma licenciatura para poder falar dos livros que gostamos e que gostamos de ler e tudo mais. Isto aqui, nós não estamos numa universidade. Isto aqui é só o Bookstagram. É só... As pessoas levam-se demasiado a sério, eu não aguento. Levam-se mesmo muito a sério. E é o que eu costumo dizer às minhas morcegas. Eu sou só uma leitora como vocês. Tenha 10k, tenha 20k. Eu só sou uma leitora, gosto de falar de livros. Estamos aqui todos para falar de livros. E para discutir as coisas. Não há aqui de... Ai, porque eu gosto muito de ler isto, então eu é que sei. Não é assim, tipo, eu não levo muito a sério esses comentários e acabo por nem tentar entrar com a pessoa porque é tipo, não tenho paciência. Exato. Eu não tenho paciência. E isso mostra muita misoginia também. O facto de nós dizermos, se tu não lês clássicos, tu não és um leitor a sério, demonstra também muita misoginia porque a maior parte dos escritores clássicos são homens. São homens e tudo o que seja um romance mais fofo ou que tenha como central a relação amorosa, isso já são coisas de mulheres, isso não tem nada de proveitoso, isso já são coisas de mulheres. Isso demonstra misoginia, porque lá está, tudo o que é romance, tudo o que é fragilidade, tudo o que é esta parte está sempre conotada à mulher. E estando sempre conotada à mulher, já não tem interesse, porque já não tem intelectualidade nenhuma. Mas depois temos uma Jane Austen, então em que é que nós ficamos? Gostei da diz a Soraya Chaves não fez papéis desse género para se conseguir afastar do estigma que uma mulher enfrenta ao desenrolar-se ao papéis desse género. Verdade. A Nina diz, se formos a fazer uma pesquisa, a menina dos romances diz ainda tinha que estudar para o exame nacional, logo Plano Nacional de Leitura, que hipocrisia. A Nina diz, desde sempre quis pesquisar, mas sem novelas portuguesas e filmes que abordam o tema da rapariga que está para o padre. A Reading Drops diz, desde que a pessoa tenha capacidade de ler praticamente tudo, aliás, diversidade de assuntos só ajuda a mente mais perto. Agora, se a preocupação dos pais é terem jovens a ler coisas, não são, e ela não acabou aqui o comentário.
As pessoas adoram, a Constantine Books diz, as pessoas adoram colocar as coisas em caixas, foi aquilo que eu já disse. Eu só porque considerava-me como uma autora de eróticos, eu fui quase de rotulada de uma pessoa que só pensa, não, só porque eu gosto de ler uma coisa, não quer dizer nada a ver. Sim, às vezes nem sequer tu estás a ler aquilo porque naquele momento precisas de alguma coisa que aquele livro que te dá. Eu, por exemplo, quando estou muito carregada de ler muitos Dark Romances, agora já não faço tanto isso porque eu desde o início deste ano que meti na cabeça que por cada Dark Romance que lesse tinha que ler um livro de outro género. Porque senão só lia aquilo. Mas, tipo, imagina, eu tinha meses de ler 5 Dark Romances seguidos. E emocionalmente e a cabeça ficava muito pesada e eu pensava, preciso de uma coisa mais leve, preciso de qualquer coisa que leia rápido, que seja engraçado, que seja leve. E depois a Sara, que eu acho que ela hoje não está aqui, a Sara meteu-me a ler romance de cowboys. E eu agora sou louca com aquilo. Quando preciso de uma leitura de conforto que me faça sentir que estou fora da minha vida e que estou. E nem que seja pelas paisagens que imagino e pelo verão, que quase todos eles se passam no verão, quando eu estou a precisar daquilo, eu vou para ali. Portanto, às vezes não tem. Às vezes aquilo que nós escolhemos ler não diz nada de nós, a não ser que nós estávamos a precisar um bocadinho de espairecer. A Ju Perneta diz, já li clássicos na universidade, agora deixem-me ler o que me faz sentir bem. Exatamente, é sempre o lema. No Zen Books diz, ser leitora também não implica ter de ler clássicos, nem toda a gente gosta de clássicos e está tudo bem na mesma. Está E tudo há bem. clássicos que não adoras, como tudo na vida. Uma grande verdade é que ela Sim. diz, mas mulher não tem um dia de paz, homem lê fantasia, sim, porque quer conhecer mundos novos, mulher lê fantasia, vocês porque só querem sexo com fadas. É verdade. Isto é o que se faz mesmo. É, é Nossa. muito engraçado, não é? Os comentários que surgem. É a tal história. Nós. Isto. Ai, a misoginia é quase estrutural neste país. O patriarcado existe e ele continua a ter influência, mesmo que não seja das formas mais claras. Eu sinto que estou aqui a cagar muita política hoje, desculpem lá, mas isto mexe-me com os nervos, porque eu sinto mesmo que a balança não está equilibrada. Eu Não. sinto mesmo que o facto de uma mulher ler romance, ler dark romance, etc., incomoda primeiramente porque é mulher. Porque aquilo está a ser feito para a mulher. E isso é uma questão que mexe muito com política, não é? É uma coisa que está ali e não dá para tirar uma coisa da outra. Mas sim, nós vemos sempre a diferença de comentários de. E porque ler fantasia, se formos ler fantasia tipo o Game of Thrones já é que espetáculo, que gênio, não sei o quê. Vamos ler fantasia, uma Sarah J. Maas, essa porcaria, fadas e sexo e tipo que isso não é nada bom. E eu falo, e eu não sou a maior fã da Kotaro, não sou, eu dei uma estrela ao primeiro livro. Mas as mulheres têm direito a ler aquilo que elas querem. E não é pior só porque é uma mulher a escrever e porque é para uma mulher. Não tem a ver com isso. Tipo, Eu costumo sempre dizer, por exemplo, eu quando ponho, por acaso ultimamente não tenho posto mas eu sempre ponho uma opinião, por exemplo, menos positiva de um livro, eu dizia, atenção, eu recomendo sempre a leitura, porquê? Porque o que eu não gosto, não quer dizer que vocês, por exemplo, acho também isso, não quer dizer que vocês também não vão gostar, não, leiam, experimentam, ponto. eu. E foi um caminho. Eu sou muito sincera. Sou muito despocada, muito sincera. O que é? E eu, quando eu comecei no Bookstagram, eu realmente fazia reviews, geralmente livros que não gostava e tinha muito em mim esta coisa de pessoa que aprendeu a criticar livros, então punha muito disso nas minhas reviews aqui. Uhum. Ao longo do tempo e ao longo do ponto em que eu fui começando a diversificar leituras e a ler Dark Romance também para poder aconselhar Dark Romance e como começar no Dark Romance e o que é leve, o que é que não é leve, para onde é que podem começar. Esse tipo de mentalidade acabou por se desfazer um pouco, porque eu estou a ler o livro e penso, ok, se calhar eu não gosto, isto para mim não é o topo, não é aquilo que eu vou dar 5 estrelas ou aquilo que eu
gostes mais, mas isto vai ser bom para aquela pessoa ou vai ser bom para a outra pessoa. Ah, por exemplo, um exemplo muito bom que é o Still Beating. Still Beating, quando eu li em inglês, que foi o que saiu agora pela Leia, da Jennifer Hartman, eu li em inglês para aí há dois anos, não sei se foi há 2 ou 3 anos. E no TikTok falavam do livro como sendo um dark romance pesadíssimo, uma coisa tipo aquilo é horrível e não sei o que. Ora, a pessoa ouve aquilo, pensa o quê? Bem, isto vai ser tipo uma sombra de Adline, um Lord de Ritual ou assim, de Ritual, e não é, o livro não tem nada a ver com isso, o livro é pesado emocionalmente. E então a Inês foi ler o livro com essa expectativa e odiou o livro. Dei 3 estrelas e disse, mas isto é que vocês acham, isto é que é pesado, o Dark Romance, vocês acham isto pesado? Tipo, fiquei um bocado defraudada. Agora estou a ler em português. Já vou com outro tipo de perspectiva, porque no meu clube de leitura toda a gente ficou passada com o livro, as diferenças de expectativa. Eu falei com elas e disse: olhem, que o livro não é assim tão. É um dark romance, que não é um dark romance como aqueles que nós estamos habituadas, não é pesado nesse sentido. Já iam preparadas e elas amaram o livro, ficaram viciadas, não conseguem falar de outra coisa, choraram. E eu, ao ir ler o livro, agora em português, já com outra expectativa também, a minha opinião também está a mudar. Porque eu estou a conseguir ver o livro de outro prisma. Ou seja, não vou à espera daquilo, portanto não tenho expectativas defraudadas. E isso foi um exercício que eu fui fazendo ao longo do tempo. E que agora, se calhar, há livros de Dark Romance que para mim não são supra-sumo, mas eu digo na mesma, olha, mas lê porque tem isto e tem aquilo, e se tu gostas disto e gostas daquilo, provavelmente vais gostar. Lá está, somos diferentes, temos experiências diferentes, lemos coisas diferentes. Nem toda a gente pode gostar do amarelo. E voltamos aqui ao que eu tinha dito há bocado. Nós estamos aqui para falar de livros, para partilhar informações, estamos aqui na boa, não estamos aqui. Nós não fazemos parte do júri do Prémio Nobel. Portanto, aqui neste espaço, não temos que ser dessa forma. E embora eu às vezes ainda seja com elas, mais com literatura portuguesa, eu sou mais assim com literatura portuguesa, porque também é a minha língua e dá mais espaço, e com ficção literária sou mais assim ainda. E às vezes temos altas discussões, sim, porque no Clube de Leitura nós o que fazemos mais é discutir. Nós falamos tudo, discutimos tudo, toda a gente dá as suas opiniões, aquilo é o máximo. Nós começamos o dia a falar de Dark Romance, acabamos o dia a falar de métodos contraceptivos. É tudo muito à vontade, é incrível. E temos enfermeiras e temos psicólogas, temos tudo ali. Mas sou mais assim com elas, com alguns livros de literatura portuguesa e de ficção literária, mas é uma coisa que eu tenho vindo a desconstruir em mim, é tirar aquele modo de tu aprendeste, mas aqui não tens que fazer assim, porque aqui tens um público que X pessoa pode gostar e está tudo ok. Ghost in the Bookstore disse que os romances de cowboys são muito bons para isso mesmo, para digerir leituras mais pesadas. A Daniela Reed diz a liberdade das mulheres incomoda sempre e parece que vai voltar a incomodar ainda mais. Ghost in the Bookstore, uma mulher clássica e é culta, informada e letrada, pode ser uma mulher erótica, romance, verdade. A Nina diz que Still Beating foi um surto coletivo. Completamente. Completamente. Foi uma coisa. Eu, tipo, super naquela de este livro elas vão ficar desiludidas porque isto não é o Dark Romance que nós estamos habituados a ler, que tem aquele mauzão e que tem aquilo, e no fim tudo chorou. Tipo, houve uma discussão enorme sobre se foi traição, se não foi traição, uma situação que acontece ali que eu não vou dizer porque pode haver pessoal que ainda não leu o livro. Eu ainda Pronto, há lá uma situação que gerou esta discussão e eu a fazer as coisas e só via as mensagens a cair, a cair, a cair. Eu assim, mas o que é que se está a passar hoje? O que é que se está a passar que eu não estou a conseguir acompanhar nada? E foi o livro e pronto, e é assim, uma coisa que às vezes nós achamos que as pessoas adoram e está tudo ok. Porque somos todos diferentes. Não, por exemplo, eu agora vou agarrar noutros que por acaso tinha já comentado contigo, que é o Uct, que é inspirado nos contos de fadas. Neste caso, este
do Peter Pan. é sobre o Peter Pan. Ou seja, é de maneira diferente, mas, mas pelo menos comigo entranhou-se, porque eu gostei deste primeiro. Já li os Toda a série da Emily, eu não tenho esse em inglês, tenho o resto. Tenho metade. Falta-me comprar esse, mas já li. E falta-me o resto. Eu tenho até o Crossed, que acho que ainda não sei o cá. Nós estamos no Twisted? Não. Não, no Ratchet. Ratchet, certo. Eu não acho que seja o que existe de melhor dentro do Dark Romance. Existe um outro retelling do Peter Pan que eu gosto mais, que eu agora não me lembro do nome, mas elas sabem, elas que digam aí, se alguém quiser ficar, que eu gostei mais porque acho que, para além de ser um bocadinho, é Reverse Harem, é um bocadinho, eu gosto mais das personagens, mas para quem está agora a começar, é perfeito, para quem gosta de Disney, eu acho que é perfeito. Não, isto. Por exemplo, eu não tenho romance. Há uma ou outra, sim, mas é muito, muito ligeiro. Certo, porque é ótimo para começar. Eu desta série toda, até o que li, o que gosto mais é o Red. Que até foi leitura lá do Clube de Leitura, porque inverte aqui os papéis e é ela que é a louquinha e a passada, e isto é que só aqui desmantelamos logo um dos argumentos, não é? Daquele primeiro artigo de porque as mulheres estão sempre, nestes livros, as mulheres são sempre submetidas aos homens. Não. Variar nesse aspecto, sim. Só assim de cabeça consigo dar 3 livros em que isso não é assim, é ao contrário. Que é o Red, é este. Onde é que ele está? Este, o Black Sheep da Brian Weaver. Nós conhecemos a Ruina's Love. É a autora do. Meu Deus do céu, eu estou péssima com esta memória. Do Butcher and Blackbird e dos outros dois. Saiu agora o Letter and Lark pela saída da emergência. E a outra que é a Alexa Arlo, que é menos conhecida, mas neste é ela que é maluca, que é serial killer, que faz. Ela basicamente anda atrás, tem tipo uma espécie de uma empresa em que anda atrás de homens que não são propriamente corretos, são predadores e etc. E é ela. Na Mindfuck Series é ela, por outros motivos, por motivos de vingança, mas é ela que é serial killer, portanto, como assim? Como assim são. Tem a coisa das relações abusivas sempre de homem para mulher? Não tem. Não tem. E além disso, para além disso, há Dark Romances também que são sáficos e com relações homossexuais. Portanto, vê-se mesmo que a pessoa não lê Dark Romance. Não. É perfeita também a série Lost Boys da Nikki Central. Era esse. Esse é o retelling do Peter Pan que eu estava a falar. Eram os Vicious Lost Boys. Muito fixe também. Já comprei esse, mas ainda não chegou para casa. Outro que, por exemplo, também já ouvi e tenho na minha mão, mas ainda não vi. Eu sei, eu sou uma desgraça alheia. É o Corrupt também. Devil's Night. O meu está lá em cima. Está aqui. Eu tinha a versão original desses livros e as pessoas ficam sempre imensamente chocadas porque toda a gente quer essa versão agora e ela está tipo uma pipa de massa na Vinted e eu vendi os meus porque eu gosto mais das versões que saíram agora. Gosto mais das capas pretas e vermelhas do que gostava das outras. Mas sim, essa série eu já li tudo. Para mim o melhor da vida é o Kill Switch, que é o que fala do Damon. É um dos livros da minha vida completamente. Eu tenho vídeos nos destaques a chorar com esse livro, uma coisa. E há aqui pessoas de certeza que se lembram, que eu já li isso, pai, há 3 anos, mas pessoas que estão aqui que se lembram disso, que eu era stories consecutivos a chorar, Babi Rainha. Mensagens para as minhas amigas, e não consigo este livro, não sei o quê. Mas agora, na altura, eu amei completamente a série toda. Agora, eu, por exemplo, acho que depois de já ter lido mais, o Corrupt e o Hideaway acho-os um bocadinho mais fraquinhos. Gosto mais do Kill Switch e do Nightfall, que são os outros dois. E lá está. E na altura, aquilo eu li depois da Sombra de Adeline, portanto nunca me pareceu assim muito, muito, muito pesado. Mas agora eles muitas vezes já são recomendados para começar a ler Dark Romance e tudo bem.
concordo, não acho que tenha assim nada muito extremo. Até porque é mais juvenil. É juvenil a história, não é juvenil para jovens. Fazermos já aqui entender antes que isto descambe. Daniel Reeves diz porque não leram livros sobre aquela situação das pessoas criticarem, porque não leram livros suficientes para estar a um facto. As pessoas só vamos opinar, mas não vamos ler, nem saber, nem averiguar, nem diabo 4. Acaba por ser muito mal. O livro que eu mais quero ler é da saga da Devil's Night. E a News in the Book diz: não gostei muito do Corrupt, mas quero muito ler a história de Damon. Pois, eu acho que as pessoas leiam Corrupt e Wide Away e não estão preparadas para o livro do Damon, porque o trauma naquele livro. Toda a gente odeia o Damon até ler o livro do Damon. Depois do Pois é, livro o superar. é impossível odiá-lo depois. Por exemplo, eu só tenho livros que ainda não li. Eu peço desculpa, mas eu tive uma má fase em que eu não li. Agora estou a começar a ler, minha gente, por isso não me cancelem já. O meu Romeu Sombrio também, que eu aí Eu tento, mas assim, eu não sou capaz. A lógica desse livro diz Dark na capa, não é? Então é Dark Romance. Pois, exato. Era isso que eu ia pegar. Esse livro nunca. Quer dizer, eu não me lembro dele ter saído cá, eu não me lembro como é que foi feito o marketing, mas esse livro, pela autora, nunca foi passado como Dark Romance. Aliás, eu comecei a ouvir esse livro em audiobook e eu desisti dele porque isso parece uma comédia romântica, não tipo. Mas porque diz o meu Romeu Sombrio, toda a gente foi logo a pensar: não, isso é Dark Romance. Isso é Dark Romance. Pois, mas. Não. Mas acho que isso é um problema mesmo da autora, porque já com o. Como é que se chama o outro? Espera aí que eu tenho aqui. O Darling Venom, toda a gente diz que aquilo é Dark Romance e eu assim, mas é Dark Romance da onde? Se aquilo não tem nada. Aquilo é um romance. É um romance normal. Se calhar o que tem lá mais pesado é a questão do que acontece ao amigo de infância dela. Eu não sei se isso é considerado spoiler ou não, mas eu acho que não, porque eu acho que isso diz na capa. Espera lá. Ai, espera aí, que vou-me levantar. Aqui, cuidado com. Na capa ou na sinopse? Será? É na sinopse, sim. Ah, acho que não diz. Diz que ele tomou uma decisão, mas ela é que ficou a lidar com as consequências dessa decisão. Pronto, eles dizem que este livro é Dark Romance e isto não tem nada. Dark Romance é um romance tabu, porque é com o irmão do rapaz de quem ela gostava antes. Acontece uma coisa a esse rapaz. E depois ela, por um acaso, conhece o irmão dele e eles começam uma relação assim meio esquisita. Um bocadinho tóxica. É tabu, pode-se considerar tabu. Mas Dark Romance ele não tem nada. Dark Romance não. E atenção que eu gostei deste livro. Mais um livro que eu acabei a chorar para abirranho com a nota da autora. Eu choro muito com livros. Já viste, é que toda a gente, Inês, Dark Romance Queen, Anticristo na Terra, só fala daqueles livros. Depois só o que eu faço é chorar com livros. Coração de manteiga, chorar com livros. Não percebo. Eu, por acaso, disse chorar, eu não sou assim muito. Houve um ou outro que sim, mas de resto, não sei. Lá está. Como eu interiorizo logo que é questão, logo desde o início, eu se calhar não entro na pele, entre aspas, da personagem. Ou de algumas personagens, neste caso. Mas pronto. No Zenbooks diz: não gostei muito do Corrupt, mas quero muito ler a história do Damon. E a Soft Domingos diz: por acaso o Damon foi o que me deixou mais curiosa. Está toda a gente ansiosa para que saia depois do Hideaway, que saia então essa história. Então, será este? Talvez no segundo semestre do ano. Eles vão lançar o Hideaway ainda no primeiro. Talvez. Sim, vai sair, acho que está a expectativa para sair na Feira do Livro, o Hideaway. O Hideaway já está em pré-venda, na verdade. Já se pode comprar, mas acho que sim, é dia 4. Já não sei. Há tantos livros a saírem agora em junho de Dark Romance que eu estou completamente perdida. A carteira que vai. Eu este mês, imagina, para fazer, para conseguir colocar os livros no clube de leitura, foi tipo, olha, temos estes livros, escolham o que querem ler.
Tantos livros. E agora é que eu me estou a lembrar que eu esqueci-me de pôr o Hideaway na votação. Porque temos o Little Stranger, temos o Does It Hurt, que eu não me lembro do nome em português, que é o da H.D. Carlton. Que não sabe? Será? Este vai sair, acho que sai primeiro ainda com o Little Stranger, acho que é dia 4, uma coisa assim. Temos o Sangue de Hércules que saiu agora, temos o Fantasma, que também é uma dark fantasy romance, mas nesse aspecto a cultura teve muito bem porque eles alertaram logo para essa situação. Acho que tem um post e tudo em que dizem mesmo que não é para menores e que tem assim uns trigger warnings consideráveis. E eu acho que me falta qualquer coisa. Temos o Hideaway. Uhum. E agora não lembro assim de mais nenhum, mas há uns quantos. Depois para agosto temos o God of Malice, que esse também vai ser assim um Da estrondo. Rina Quente. Estou ansiosa para ler esse, por acaso. Esse livro. Se as pessoas acharam A Sombra de Adeline mau, esse livro. Ainda é pior. Não vou. A cena que demoramos, acho que já não sei quantos capítulos é chegar lá à tal cena muito famosa. Aqui é no segundo capítulo que apanhamos logo uma cena dessas. Eu estou farta de avisar. Sempre que falo no God of Malice, digo: olhem que aquilo no segundo capítulo começa logo a aquecer. Começa logo a aquecer. Mas pronto, vamos ver o que é que vem daí, se o pessoal vai receber bem ou não. Eu acho que. A News and the Book também diz que acho que poucas pessoas vão gostar. Eu acho que, na verdade, o Little Stranger também consigo mostrar. Tenho aqui porque eu venero esta autora. Eu amo a Leigh Rivers, para mim é das melhores autoras a escrever Dark Romance neste momento, por causa de outra série, da outra trilogia dela, Edge of Darkness. Este vai ficar agora e nós estamos realmente com algum medo, mas eu acho que este livro, ele não é assim tão pesado. Ele se calhar está na mesma linha da Sombra de Adeline, só que como tem o fator tabu também, as pessoas olham logo para ele de outra forma. Mas a questão é que, tal como no Crença, eles não têm nenhuma relação de sangue. Eles são os dois adotados. Eles são duas pessoas completamente diferentes. E a mim o que mais me causa confusão é que as pessoas olham para isto e, meu Deus do céu, que mau. Mas depois nós temos aquele piloto de MotoGP português, Miguel qualquer coisa. Miguel Oliveira. Certo, ele está casado e tem uma filha com a irmã, que é com a filha da mulher com que o pai dele está. Exato. E por isso então vamos achar estranho também. É o mesmo. Não, tipo, é o mesmo, do género. Eles aqui também são adotados, não têm relação de sangue nenhuma. Mas as pessoas acham. Eu acho que tem a ver com a cena das escadas, que eu não vou dizer o que é, depois quando chegarem lá, logo vêm. Mas, tirando isso, eu não acho o livro assim tão pesado. Percebo que possa vir a ser mal recebido, independentemente também das pessoas que vão ler e que. Não é? Que vão ler sem saber propriamente o que é que vão ou o que é que é. Este não acredito tanto porque ele é muito falado no TikTok. Ele é mesmo muito, muito, muito falado no TikTok. Mas se acontecer, acredito que a pessoa fica assim um bocado naquela, se for sem saber o que é. Mas se for a saber o que é, está na mesma linha da Sombra de Adeline. E é ótimo porque há imensa gente, eu recebo tantas mensagens, mas o que é que há tipo a Sombra de Adeline? Tens algum livro pesado tipo a Sombra de Adeline? E eu assim, não há traduzido. Eu posso dar tipo 30 recomendações em inglês. Em português, vai chegar este e este. Estes são tão pesados dentro da mesma linha da Sombra de Adeline. Portanto, é isso. Não mandem mais mensagens. Assim que este sair, corram comprar. A Nusa disse só as escadas. Ela já leu. Por isso é que ela está a dizer as escadas. Quem já leu sabe do que é que eu estou a falar, que é a cena. Toda a gente fala das Shaft Fenders, mas eu não acho que essa seja a cena mais chocante deste livro. Para mim, a cena das escadas é realmente a que fica gravada
na nossa cabeça. Mas não é nada de novo sobre o sol do Dark Romance. E que há ainda mais pesado que isto, que a Sombra de Adeline e o Little Stranger, que lá está, tem uma perninha já no terror. E se as pessoas acham isto problemático, se lessem então esse, eu acho que a cabeça explodia. Temos aqui a Mariana Faria, que faz-te uma boa pergunta, que é, já respondeste no início da live, mas eu vou-te fazer. Qual é o bom livro para começar a ler Dark Romance? Ela diz, pode ser sujo, não tem que ser limpinho. E também pode ter em inglês. Qual é o. Deixei de te ouvir, desculpa. Qual é um bom livro para começar a ler o Dark Romance? Que pode ser sujo, não tem que ser limpinho e que pode ter em inglês. Já bastante. Às escuras, por exemplo, Lights Out. Às escuras é ótimo. Eu acho que eu costumo dizer que o Às Escuras é muito bom, principalmente para quem vem do romance fofo. Porque o Josh condensa essas características, ele não as muda muito. Ele continua a ser um fofo, Sim. só que pronto, tem ali umas tendências stalkianas. Para começar a ler, em português temos também o Quando Fores Minha, que ainda para mim ainda é mais leve com As Escuras. Eu tenho aqui, não tenho é o segundo, porque a minha mãe também leu. Minha mãe leu Quando Fores Minha e eu agora que és minha. E adorou. E eu depois, ela disse-me, quero mais livros deste género para ler. E eu assim, em português, o que é que eu tenho que te possa dar? Isto ainda antes do Aço Escuras ter saído. Sim. E disse assim, olha, tens o Homem Errado, que é ligeiramente mais leve, e depois tens aqui a Sombra de Adeline, que é assim já... Mais pesado. Ele levou a Sombra de Adeline, está do mais feliz da vida e quer a caça. E eu assim, tá bem, mulher, eu vou, Tens vou tentar. também o Pelo Liberto também. Eu acho estes dois são bons. Que é That's Obsession. Este vai sair pela Euforia ainda este ano. Este livro, ele tem realmente algumas coisas que são bastante tóxicas e bastante problemáticas, mas ao mesmo tempo o Letum, que é o male main character, a personagem principal masculina, ele é um amor com ela. A questão deste livro é que eu acho que para o pessoal perceber a extensão mesmo, a profundidade e o significado deste livro, eu tenho que perceber um bocadinho sobre a mitologia da Lilith, da deusa, porque senão há algumas coisas que vão passar aqui assim à parte. Depois, aqui o Her Saint, da Harmony West, não é muito conhecida cá. Isto é um dueto, mas tem uma premissa muito interessante que basicamente nós temos a personagem principal feminina que ela é professora e é obcecada por uma escritora. Ela acha que é uma escritora. Isto não é spoiler porque nós percebemos isto logo no início do livro e diz mesmo na sinopse. Ela acha que é obcecada por uma escritora e, no entanto, essa escritora é um escritor, porque é pseudónimo, e ele está tipo a ter uma crise de criatividade, se eu não me engano, eu já li isto há algum tempo, e basicamente volta a ter aulas. E as aulas que ele volta a ter são com ela. E ele apercebe-se na primeira vez que se encontram que basicamente ela adora a escrita dele. Então ele vira stalker dela. Isto gera-se aqui uma relação assim daquelas, mas é muito interessante e eu não acho que seja assim nada do outro mundo. Depois tem também a trilogia do Rain is Love, que eu não acho que seja nada de pesado. Tem um bocadinho de gore, mas também não é nada assim que seja por aí além, que faça muita impressão, que é o Butcher and Blackbird, o Letter and Lark e o último, cá de sair, que eu já vi que a saída de emergência também vai trazer, que eu não me lembro do nome agora, isto está péssimo. Estou cansada, sabem? Já são 2 dias com a pequena em casa em que eu não consigo fazer nada. Mais Devil's Night é ótimo para começar. Tem também
o Sinners Duet, o dueto Sinners da Sophie Lark. Esse ainda não há em português. Cá em português acho que nós só temos o Brutal Birthright, que é o Brutal Prince, Savage Lover, e agora vai ser o terceiro. Eu acho que é no próximo mês também ou no outro, já não sei. Mas sei que eles já anunciaram a saída desse livro. Mas eu vou ali buscar o dueto, ele está cá em cima. Mariana vai tomando notas dos livros que eu já sei que depois vais comprar. Que são estes, é o Sinner's Duet, é o There Are No Saints e o There Is No Devil. E basicamente este dueto ele fala de dois artistas, uma artista e um artista, e esse artista ele tem tipo uma espécie de concurso com outro colega dele. Eles são os dois serial killers e eles têm modus operandi muito diferentes, mas estão sempre a concorrer um com o outro. Aquilo é um problema de ego, tanto nas peças que criam quanto nas mortes, entre aspas. E então, um deles decide deixar uma prenda de forma irónica para o outro, que é a personagem principal do livro, a personagem masculina. Decide deixar uma prenda para o outro, que é a personagem feminina. Só que ela é super feisty, ela é tipo. Não aceita nada de ninguém, é completamente feisty. Este livro tem uma das cenas de vingança Spice mais incríveis de sempre. Que eu li isto e fiquei assim, meu Deus do céu, eu quero ser esta mulher. Ela, para se vingar dele, ele fez uma cena qualquer que ela não gostou e eu já não me lembro exatamente o que é que foi. Então ela, para se vingar, fez o quê? Ela partilhou o estúdio com ele, porque ele é tipo o diretor lá do Centro da Arte, e como começa a estar interessado nela, eu não posso contar o livro todo, não é? Mas pronto. Vou só tentar contar esta cena aqui em específico. Ele começa a estar interessado nela, só que faz qualquer coisa que ela não gosta, e ela, estando num dos. Não é salas, mesmo agora disse o nome. Estúdio? Num estúdio de qual ele manda, não é? Ele está lá no escritóriozinho dele enquanto diretor e tem câmaras em todos os estúdios, e ela apercebe-se que tem uma câmara no estúdio dela, e então o que é que ela faz? Ela leva um gajo que ela conheceu num bar para o estúdio, faz isso que nós estamos a pensar com ele, envoltos em tinta, em cima de uma tela, e ela agarra nessa tela. Quando ele, o diretor, sai, ela vai pendurar essa tela no escritório dele. Depois ele chega lá no outro dia de manhã e sabe que é a tela daquilo, não é? Porque ele estava a vê-los. E então foi tipo o maior fuck you que eu já vi e eu adorei. Para mim, os maiores fuck yous que existem até agora nos Dark Romances é este, e é na série Lords, um dos livros, que é até a novela da série, em que ela pega fogo ao carro novo dele. Ele compra um carro novo, faz uma espécie de um bullyzinho de leve com ela numa festa e ela nem está à espera de nada, ela sai direitinho. Eles são meio-irmãos. Eu e os meio-irmãos. É uma troca que eu gosto, lamento, eu sou uma menina do tabu, gosto muito. E então ela sai direitinha da festa e pega fogo ao carro. Tipo, só assim. E depois ainda dizem que os homens é que são malucos. Pois. Não, mas falando em meio nós também temos, não é Dark Romance, mas também temos o dos culpados, que também Não, meio irmãos. não li. Quer dizer, meio irmãos, vá. Ela tem a mãe que casa com o pai dele e até acabam por se envolver, etc. Há imensos livros que não são dark que têm a trope de meio-irmão. Eu li um dueto que também tinha isso, que eu agora também não me lembro o nome. Eu devia ter ligado o computador para dizer isto tudo. Mas a autora começa com B. Eu não consigo mesmo lembrar. Sei que o segundo livro chama-se This Life and All the Rest. É o segundo livro do dueto. Não lembro do nome do primeiro, mas eles eram meio-irmãos. O Hate Me da Ashley Jade, eles são meio-irmãos. E não é dark romance. É só romance tabu. Portanto, não
lá está, não tem que ser uma coisa de Dark Romance. Há muito essa coisa com a crença de se é tabu, pertence ao Dark Romance. Não. Não. Tabu é uma trope. Dark Romance é um subgénero do romance. São coisas diferentes. Tiveste perguntas? Eu tive uma, mas a pessoa. Eu conheço a pessoa estava assim meio a brincar, a dizer que quem lê Dark Romance é porque estão a ler à escura. Minha gente, não. Funny. Mas não. Eu tive 3 perguntas. Uma delas nós já respondemos, que era por onde é que começar. Recomendações para começar a ler Dark Romance. Tive outra delas que nós também falámos por alto, que é a questão de como lidar com um companheiro que não compreende que nós gostemos de ler Dark Romance. Nós respondemos de leve, não é? Que é uma coisa que não devia ser um decisor no meio de uma relação porque é só um livro. É o mesmo que ler um romance normal, é o mesmo que ler. Se calhar o lidar é sentar com a pessoa e tentar perceber o porquê de ser tão contra. Se é uma questão de algum tipo de educação que ela teve ao crescer, se é uma questão de ego, que há muitas vezes a acontecer ser uma questão de ego, que os homens olham. É a mesma máxima dos brinquedos sexuais, que é ele compete comigo. Há coisas nos homens que eu, sinceramente, é tipo. Da onde? Como é que. Ego. É a única plausível é ego. Pode não ser, pode ser alguma questão mesmo moral da pessoa. Que imagina uma pessoa que cresceu num meio muito religioso, talvez Sim. seja um problema, não é? Mas eu também tenho pessoas religiosas no clube de leitura e não é por isso que elas não leem, então. Mas lá está, a maior parte são mulheres. Eu só tenho 2 homens no clube de leitura. O resto são tudo mulheres. E são novinhos, estes novinhos maiores de idade. Mas em comparação connosco são novinhos. Mas se for ego, é estranho, não é? Como é que uma pessoa acha que um livro vai competir? Um brinquedo. Vai do mesmo coisa que o facto das pessoas acharem que nós vamos incorporar aquilo que está nos livros. Aquilo é um livro, não é suposto ser realidade. Não. A não ser que seja de não ficção, mas neste caso eles não são. Não são de não ficção. Portanto, eu se fosse comigo, provavelmente sentaria-me e tentaria ter uma conversa de, olha, mas o que é que te incomoda aqui? O que é que neste género para ti é assim tão. É um problema tão grande, uma coisa que não sai dali, uma coisa que é ficção, que não vai impactar em nada, a não ser na questão se calhar, da relação sexual da pessoa, e essa pessoa se quer tirar dali alguma inspiração, pode até não acontecer, não vai impactar em nada. Sentava-me com a pessoa e tentava perceber. Se for uma questão de ego, e não há grande coisa que se possa fazer, não é? Mas temos que perceber que nós vivemos no século XXI, portanto, os homens não têm já poder para proibir absolutamente nada. E se realmente isso está a acontecer, chamadinha para pedir ajuda, porque, gente, nós gostamos muito destes meninos ficcionais, mas na vida real é pedir ajuda imediatamente e não cair em relações destas. Aliás, nós até temos os Dark Romances para nos avisarem logo do que é que poderá ser uma coisa assim. Porque mesmo que as pessoas não queiram ler sobre este tipo de coisas, faz-nos prestar atenção ao que é uma red flag na vida real, não é? Que é aquela parte que o pessoal também não gosta de assumir, mas funciona assim. E qual foi a terceira pergunta que tiveste? Estou-me a tentar lembrar. Então pronto, eu vou botar aqui um tema enquanto e não, e é sobre os do After. Porque também houve essa toda a dos da Ana Todd por causa do After. Porquê? Porque muita gente nova, ou seja, adolescentes, que leram muito o After e idealizavam ter um Arden assim da própria vida. Oh, minha gente, pelo amor de Deus, aquilo é uma relação tóxica. Vocês não devem ter vossa vida. Mas vês, esses livros eles estão recomendados para um público jovem. Então é que nós ficamos. É que não faz sentido.
Porque aqui nos Dark Promises nós temos 1500 avisos, temos trigger warnings, temos idade recomendada acima dos 18 anos e se algum jovem for ler isso ele tem perfeita noção que não é suposto estar a ler. Mas o After é para uma faixa etária jovem. E está considerado, se não estou em erro, como coisa também que não deveria ter young adult. Pois. É uma coisa que. Lá está. Falam de tanta coisa que podiam falar de. A minha filha está a fazer um escândalo. Não sei o que é que. Por isso é que eu não estou concentrada. É que eu estou a ouvir lá fazer um escândalo. Eu não sei o que é que está a passar. Mas. O after, eu não consigo perceber. Há dois pesos e duas medidas. Por isso é que eu digo. Isto acaba só por ser mais por chatear do que propriamente. Eu nem esqueci se os pais estão propriamente preocupados. Porque eu tenho visto os pais dos meus filhos consumir o que é que seja. Eu tenho pessoas no clube de leitura, essas pessoas trabalham em livrarias e muitas delas têm o cuidado de avisar os pais quando os veem agarrar num livro Dark Promise, dizer, olha que esse livro tem cenas, é para maiores de 18 anos e tudo mais. E a maior parte, elas dizem que a maior parte responde, sim, tudo bem, mas a minha filha já lê tudo, ela lê tudo. Isto é o que nós temos que fazer, que é avisar. Avisar que se a partir daí a gente não pode fazer nada, porque os filhos não são nossos. Primeiro, os filhos não são nossos, não podemos tomar decisões sobre eles sem ser assim. Depois, e isto foi falado no último evento Dark Romance, haver um controle quando a pessoa vai comprar ou o que é que seja. De onde é que vem esse controlo? Precisávamos aqui de um grupo multidisciplinar, sei lá, se calhar como psicólogo, o que é que seja, não é? Por causa do desenvolvimento, para tomar as rédeas disso. Mas se nós fôssemos fazer isso com o Dark Romance, todos os outros géneros viriam por adereço. Sim. Icebreakers e que tais, com capas de bonecada e isso tudo, também teriam que ser colocadas, porque aquilo que tem sexo completamente explícito, cenas que o Icebreaker, fiquei super tipo naquela de meu Deus do céu. Porque aquela cena no táxi, eu não estava à espera daquele livro. Não é que ninguém espera quebrar o gelo. É aquele livro, tu olhas para a capa e dizes assim: ai, são dois jovens, ai, são tão bonitos e tal. E começas a ler e depois começas a apanhar cenas e tu dizes assim: isto é suposto ser um romance fofinho, tem tudo menos fofinho. Muito mais erótico que fofinho. No entanto, qualquer pai que veja aquela capa e agarre naquilo. Não, e depois também, se fores a ver, calhar, na livraria, está mais do lado dos young adults, lá está, do que está. Acho que eles até estão classificados assim. Eu tenho aqui o segundo, Wildfire. Deixa lá ver se diz alguma coisa. Não, porque é ridículo também, como dispõe também na livraria, também acaba por. Olha, este é em inglês. Eu não sei como é que está em português, não sei se alguém tem um livro, mas se tiverem vão confirmar. Mas o em inglês tem aqui. Diz que é para maiores de 18, not suitable for younger readers. Não sei se aqui em baixo diz aqui. Mas eu acho que os portugueses não têm isso. Eu acho que não. Por acaso não tenho. Mas deveria ter. Deveria ter. Eu acho que isso é o máximo que nós podemos fazer, é aconselhar, chamar a atenção. Agora, olha que isto não é propriamente aquilo que é indicado para jovens. Mas depois o que os pais fazem com isso. Lá está, isto para mim é um não assunto. E acaba sempre por ser um não assunto, porque primeiro o fruto proibido é sempre o mais apetecido. Quanto mais a gente diz não, mais curiosidade desperta e mais eles querem ver o que é aquilo e o que é que aquilo tem para ser bicho papão. E há pessoas que foram ler exatamente a Sombra de Adeline e a Sombra de Adeline é tão falada e tem tanta fama por causa disto. Não é porque seja o supra-sumo do Dark Romance, porque não é. Existem mais milhares de livros, uns muito mais pesados do que propriamente a Sombra de Adeline, mas como se fala tanto daquela cena e aquilo gerou tanta controvérsia e toda a gente, meu Deus, e aquela cena, as pessoas vão ler por curiosidade. E depois há Não, eu agora estava a pegar, como estavas a falar do livro, da Sombra da Adeline, eu fui pegar e por acaso aqui atrás não temos nada. Também Não, mas eu acho que se abrirmos nós temos. Não temos uma nota aí logo. Estou a tentar ver. Mas poderia estar na contracapa a dizer isso mesmo. Mas imagina,
Nós temos se abrirmos, não é? Temos a nota. Sim, é nota importante, sim. Era Não o sei que eu... se em inglês têm. Espera, tenho aqui. Tenho o primeiro em inglês. Deixa-me ver o que é que diz aqui. Porque eu acho que na capa isto também não diz nada. Sim, mas Mas também, também por exemplo, convenhamos em que. português também não é assim muito explícito, porque diz assim: este livro termina em suspense, o conteúdo é muito sombrio, com gatilhos emocionais, tal como as relações sexuais não consentidas ou dúbias entre as personagens principais, violência gráfica. Só depois é que começa a dizer, porque a primeira coisa que tu tens é este livro termina em suspense. Devia logo ter a Mas indicação logo no sabes início. que eu acho que isso foi mesmo escrito pela HD. Espera lá. Eu tenho aqui o livro em inglês e sou capaz já de. Não, está diferente. Ela aqui o que fala primeiro é conspirações de antissemitismo. Não, ok, não, isso foi retirado mesmo da Da... nota da autora original, porque ela a primeira coisa que diz book ends on a cliffhanger. Ela diz o mesmo. Ok. Mas pronto, mas depois segue toda a lista de trigger warnings e o livro em inglês também não tem nada cá atrás. Tipo, Pois. não tem aviso absolutamente nenhum. Mas há alguns que têm. Estes, por exemplo, que eu estava a mostrar, têm os trigger warnings. Aqui, este até diz que explicit artwork, porque tem ilustrações e algumas das ilustrações são dessas. Pronto. Não são assim tão explícitas quanto isto diz. Já vi bastantes mais explícitas, mas pronto, olha, o que temos se calhar de explícito é É isso, isto. sim. Mas convenhamos que esta polémica que está aqui agora em Portugal já chegou lá fora, ó, porque estes livros também foram chacinados na altura lá e agora já ninguém fala disso. Talvez um ou outro maluco lá quando o rei faz anos. Mas houve esta polémica toda e houve tudo na mesma e continuamos cá todos vivos e a ler Dark Romance, tanto que eles têm chegado a todo o lado, Portugal, Alemanha, França, cada vez mais, e o que tem chegado muito tem sido a J.D. Carlton, Leigh Rivers, portanto logo os mais pesados, os chavões mais pesados, e está cá tudo vivo e está cá tudo bem. E portanto isto agora lá está, é a polémica e ai meu Deus, isto é o fim do mundo e não sei o quê, não sei o que mais, e depois as pessoas esquecem-se porque surge outra coisa qualquer. A minha opinião, é isso que eu acho. Se vai ser Há de assim ou ter não. assim mais qualquer coisa, será pior, vá, em termos literários, que o Dark Romance já é classificado como ok, não é para toda a gente, mas está ali já de lado, já foi classificado e etc. Vamos passar para o próximo. Pois, eu imagina, eu tenho aqui por acaso os livros que são de terror erótico, que eu comprei por engano, porque há muito. Há livros que ficam ali no meio e eu consigo ler e está tudo bem, mas depois há outros livros que já são mesmo mais por o lado do terror erótico e aquilo comigo já não funciona também porque não me dão aquilo que eu gosto. Eu não gosto de terror. Uhum. Eu sou uma cagarolas de primeira, tenho medo de tudo e mais alguma coisa quando se trata de coisas de terror. E imagina, eu antes consumi imenso true crime, seja tipo filmes, seja. Séries, etc. Certo, desde que fui mãe, aquilo causa-me uma ansiedade desmedida e eu não sou capaz. Ah, é assim a vida. Nós, quando somos mães, temos outra perspectiva das coisas e acabamos, se calhar, por mudar. True crime começou-me a dar ansiedade, mas eu acho que é mesmo por causa de ser true crime, não é? Nós pensamos isto aconteceu mesmo, meu Deus do céu. Ah, mas eu não gosto de terror género. E a não ser que seja mais para o lado do Dark Academia, dos clássicos do Edgar Allan Poe, etc. Misturar ali um bocadinho já, o resto eu não gosto. Eu comprei-os por engano e aquilo para mim tipo, passa todos e quaisquer limites meus. Mas é como tudo. Houve um livro que agora, acho que era a Daniela, ela está aqui, que teve a ler, que é o Cadáver Uhum. Requintado, que aquilo é só sobre canibalismo e ninguém faz o escândalo que está a ser feito com o Dark Romance. Cá também saiu cá, até tem canibalismo, erro. Qual? Desculpa, não te ouvir. Estava a falar sobre o livro Até aos Olhos
também fala sobre sim, e sim. ninguém levou a crucificação nem Diabo 4. Pareceram todos leram normal. Certo, mas a premissa é a mesma. É uma história ficcional que tem coisas que não são corretas. Se calhar, eu não sei porque lá está, eu não li terror logo, não li. Mas a Daniela, se ela estiver por aí, pode deixar um bocadinho do que é o livro. Mas é ficcional. Alguém vai sair dali a querer comer outra pessoa. Duvido. E nós também temos um bocadinho disso no Dark Romance, tanto que o Butcher and Blackbird acontece isso de forma. Eu acho que é também acidental, mas acontece. E lá está, é o que eu digo. Esta problemática com o Dark Romance, primeiro, é de pessoas que não conhecem efetivamente o género, eles não conhecem o género, não sabem a diversidade de livros que há, não sabem os temas que abrange, eles focam-se na sombra de Adeline, usam a sombra de Adeline como molde para os restos dos livros e acham que é aquilo e pronto. Só que não é, porque ele é mesmo muito, muito, muito diverso. Tem muitas, muitas coisas. Eu costumo dizer que o Dark Romance pode acontecer de duas formas. Ou o Dark está efetivamente na relação das personagens principais e pode estar, como é a Sombra de Adeline, que ele é stalker dela, ou acontece com efeitos, coisas que acontecem exteriores à relação que afetam a relação. Por exemplo, steel beating é um bom exemplo disso. Só por aí nós já temos uma distinção que se descola completamente da Sombra de Adeline como chavão do género. Portanto, como é que uma pessoa que eu duvido que tenham lido a Sombra de Adeline para poderem escrever os artigos, ou às escuras, porque do primeiro artigo o escândalo foi com às escuras e eu pensar assim, por amor de Deus, aquilo não. É muito leve. Eu muito recomendo aquilo aos bebés do género. É tipo, vais começar agora a ler este livro. Aliás, foi aquilo que eu te disse. Eu segui a tua recomendação, li e gostei. E não é por causa disso que eu vou agora me tornar minha Nossa Senhora, não é? Eu ri tanto com esse livro em português. Eu acho que esse livro só ganhou em ser traduzido para o português. Porque eu ri tão mais com esse livro em português do que ri com ele em inglês, que foi uma coisa por demais. E eu assim, não é possível. Parece que nem sequer estou a ler o mesmo livro. Como é que é possível isto? E lá está. Foram atacar por aí. Alguém leu efetivamente o livro? Eu duvido que tenha lido. Porque senão não dizia as baboseiras que disse no artigo, que o livro não tem nada daquilo que eles disseram que tinha. Duvido que tenham lido também a Sombra de Adeline toda para poder falar. O que é que foram fazer? Foram pesquisar as redes sociais, a ver o que é que as pessoas que vão de encontro à opinião deles disseram para poderem usar. E depois é assim que nós desvirtuamos o género, porque o género Dark Romance tem coisas realmente muito positivas e muito boas. Por exemplo, nós temos o Mindfuck Series, que é toda uma história de vingança da personagem que quer vingar a morte do irmão e a violação dela, que ela foi violada quando era mais jovem e por isso é que ela se torna serial killer. Todo um livro que nos fala de sobrevivência e de transformação e de etc. E depois as pessoas dizem, mas não, mas são só relações de abuso. Aqui o abuso estava noutro sentido e foi toda uma história de sobrevivência. E por mais que nós queiramos pensar assim, estas coisas não acontecem na vida real. Estas coisas não existem na vida real. Fechar os olhos não vai fazer com que isso não exista na vida real. Fingimos que não existe, não vai acontecer. E há muitas vítimas de crimes destes, crimes sexuais e tudo mais, que ao ler estes livros sentem que estão a recontar a sua história. Elas dão um novo significado àquilo e são livros que acabam por ser quase como uma catarse e uma espécie de terapia para elas. Existem imensas pessoas na net a falarem disso, no TikTok, onde quer que seja, basta pesquisarem. E nós estamos aqui a dizer a essas pessoas: tu és louca, tu não mereces existir, tu és louca, tu não estás bem, tu precisas de terapia. E depois temos casos como acontece no telejornal de mais uma mulher que foi morta por violência doméstica e lá está. Vamos por ter sempre este tipo de notícias e depois nós é que somos consideradas loucas por lermos e se calhar perdemos também um pouco de não querer uma relação tão tóxica assim. Certo, mas lá está, o facto de nós lermos não significa que nós vamos querer isso. Nós muitas vezes
ou recontamos um trauma que nós temos e aquilo é ressignificado para nós, ou sentimos-nos representadas por aquela personagem. E eu até tenho este livro. Onde é que ele anda? Ah, está aqui. Este livro, o Toxic, ele fala de uma relação de violência doméstica, em que ela é enfermeira numa prisão, o marido é o chefe presidente lá da prisão, não sei como é que isso se diz, e ele é violento com ela, ela tem uma relação de violência doméstica e o livro é todo sobre ela a libertar-se dessa relação. Uma história de sobrevivência num dark romance. Mas disto ninguém fala. Só falam das relações abusivas, que realmente existe aqui uma relação abusiva. Mas é ela a sair da relação abusiva. É ela a sobreviver e é um testemunho de força. E é muito mais frequente nós vermos livros deste género, dark romance, do que vermos livros como A Sombra de Adeline. Mas se as pessoas não lerem o género, elas nunca vão saber isto. No Zen the Book pergunta como é que se chama o livro. O quê? No Zen the Book pergunta como é que se chama o livro. Toxic. Ainda não está traduzido. É da Nicole Blanchard. O que tens na mão? Ela diz que que se chama Toxic. O Planeta também diz assim, e não temos canibalismo no Sweeney Todd e no Hannibal. E fizeram isso tudo. Lá está. Olha, eu por acaso gosto muito do Hannibal. Mas eu nem sequer ia tão longe. Eu dou este exemplo em todos os eventos da Dark Romance porque eu acho que é tão cómico isto, que é quando as pessoas estão a ler a BD e olham para o Joker e para a Harley Quinn, o que é que eles acham que aquilo é? É porque uma relação saudável não é. Não. Porque ela é cientista e ela apaixona-se eu acho que ela é psicóloga cientista, não sei, eu não sou muito fã de BD, mas eu acho que é qualquer coisa assim. E ela apaixona-se pela pessoa que está a tentar tratar ou cuidar, ou que é o Joker. E ela torna-se tão passada quanto ele. Temos livros assim no Dark Romance. Temos retellings do Joker e da Harley Quinn. Se não sabiam, como saber. Mas toda a gente lê, existem filmes, desenhos animados, pôs gaiatos e tudo, e Ninguém é um romance. não só sabem criticar a leitura, não sabem criticar, por exemplo, os livros, os filmes ou as séries, por exemplo, também existe, mas não, é mais fácil criticar um género literário que é lido do que, por exemplo, uma série. Nós temos Dark Romance na Bela e o Monstro. Também. Ele rapta até ela se apaixonar por ele e o libertar da maldição. É um Dark Romance. Nós temos Dark Romance, existe um outro em que é Branca de Neve, não. Existe um qualquer em que o caçador é suposto matá-la, mas depois apaixona-se por ela, não é? É Branca de Neve. Estou péssima. É o caçador. Isso é um Dark Romance, minha gente. É um Dark Romance. Mas lá está, não sei porquê. Quando as pessoas veem dessa forma, não conseguem perceber que é Dark Romance. Mas se for nos livros, já é um escândalo. E aqui a história do consentimento dúbio também é um problema muito grave. Mas depois nós temos filmes de crianças com falta de consentimento. Bela Adormecida. Não é que a moça não consente aquele beijo. É uma forma muito. Eu sei que é uma forma mínima de não consentimento, não é? Mas a verdade é que não deixa de ser. Foi aquilo que nós tivemos a falar aqui, é que se formos a puxar tudo para trás, quase tudo não é válido. Não sobra nada. Não sobra nada. É a mesma história de vamos cancelar o autor porque ele na vida real dele teve uma atitude que eu não gosto ou que é problemática ou o que é que seja. Nós vamos começar a ver e vamos cancelar tudo. É assim. Não faz sentido. Não. Isto já é entrar aqui num espectro um bocadinho quintessencial que é os limites da arte, não é? Nós falámos disso na licenciatura. A Ju Perneta, que aqui está, ela tem a mesma licenciatura que eu, exatamente tirada na mesma universidade. Inclusive ela estava acima de mim quando eu entrei no curso e ela há de saber dizer que nós falámos muitas vezes disto. E lá está, nós queremos falar de limites dentro da arte, porque a literatura também é arte, a música é arte.
E nunca vai haver um consenso. As pessoas não vão conseguir delimitar porque ela não existe para ser delimitada. Por acaso, a Ju estava agora a comentar a dizer que os originais dos irmãos Certo? que deram origem aos clássicos da Disney. E de antes, e o mais engraçado disto tudo, eu gosto de ler assim sobre essas coisas e na verdade fui pesquisar e na altura, quando esses contos saíram, eles saíram na versão original e eram para crianças. Eles eram para crianças, só que eles foram sendo modificados ao longo dos anos para atenuar um bocadinho aqui as características, porque muitos deles eram quase terror. Tinham cenas gore, tinham tudo e mais alguma coisa. A antiga os cancelou também. Continuamos a ler, continua a existir e às vezes as pessoas até pesquisam mesmo por essas edições, essas versões originais, porque têm curiosidade, porque ouvem falar e não é por isso que vão tornar-se a nada do que ali está. Só que lá está, nós procuramos histórias que não sejam rapa 5, não é? Coisas que nos façam pensar sobre o que quer que seja, sobre a nossa moral, sobre a vida, sobre o que seja, não é? E os Dark Romances fazem isso só que de outra forma. É uma forma, é quase como a literatura transgressiva. O Nabokov, o Lolita que eu estava a falar, é considerado literatura transgressiva. O Clube da Luta, que até existe livro também, filme também é. Só que o Dark Romance acaba por ser um tipo de literatura transgressiva mais direcionado para a mulher e mais mainstream, pronto, que mais facilmente as pessoas acessam. Mas, no entanto, é um escândalo. Enfim. Olha, eu gostei muito um bocadinho. Já são quase 2 horas. Pois é, nós começamos a falar e isto passa a voar. Eu estaria a tarde inteira a falar contigo, porque acho que este tema tem que ser mais vezes debatido, sem dúvida alguma. Sim, eu antes de irmos embora quero só dizer para ficarem atentos, porque no final de maio, próxima semana ou a primeira semana de junho, há de sair um artigo, uma entrevista sobre Dark Romance, mas desta vez fui eu que falei. O jornal, ouviu-me o jornal público, ouviu-me a mim e ouviu a Rita da Euforia, nós falámos com eles, e há de sair um artigo sobre isto para ficarem atentos, porque à partida não há de ser tão destrutivo quanto os outros. E pode ser que através disso nós consigamos aqui também começar a abrir um bocadinho o jogo e começar a desmistificar esta situação. E para além disso tem um evento, não é? Um evento no dia 7 de junho. Nós vamos lá estar, eu, a Filipa e a Ana, a falarmos outra vez destas coisas todas e a responder a perguntas e acho que vai ser muito engraçado porque acho que as pessoas na cabeça delas imaginam os fãs de Dark Romance como assim um bicho de 7 cabeças e nesse dia vai estar o meu clube de leitura porque nós temos um encontro, vamos até todas t-shirt e tudo mais e eles vão perceber que nós somos só, a maior parte de nós somos uns mini-meus que super girlies, que adoramos-nos umas às outras, criamos relações de amizade que parece que nos conhecemos há anos com imensa partilha de vida e partilha de histórias e tudo mais e tornou-se aqui uma comunidade que se apoia em tudo. Portanto, para mim, não, o Dark Romance não está a trazer coisas más, ele está a trazer coisas muito positivas. Eu dia 7 vou lá estar, novamente, para vos Boa. 3. É isso. Para vos apoiar mais uma vez. Vou dizer, e acho que vou batalhar, tem que ser falado. Não pode ser mito, não pode ser um assunto proibido, pelo contrário. Porque o fundamental, acho eu, e acho que também concordo, lerem. Sem lerem, vocês não vão conseguir saber se vão gostar ou não, antes de criticar. É isso mesmo, As pessoas dizem que isto é A, B ou C, mas eu quero ver o que é, portanto vou ler. É isso, é irem ler, informarem-se sobre os trigger warnings super bem para terem certeza do que é que vão ler e do que é que gostariam de ler. E o mais importante de tudo é quando existir alguém que esteja a passar informação falsa ou errada, chamarem a atenção também, dizendo, olha, não precisamos de ser rudes, mas olha que isto não é bem assim, e quando existirem coisas como estes artigos que saíram, convidarem à conversa, que foi o que eu fiz, tanto no primeiro, neste já não fiz porque já sabia que a resposta ia ser a mesma. Mas no primeiro artigo eu identifiquei a psicóloga, identifiquei a
jornalista, enviei um e-mail para a redação do Notícias ou Minutos, mas vamos fazer uma live, mas vamos embora, que vamos falar disto. Vocês querem falar disto assim, gente? Vai falar disto para coisa. Não recebi resposta. Mas a chave é falar. Falar sempre, falar muito e falar corretamente. Eu voto em ti. Presidente. Presidente. Olha, eu gostei muito deste bocadinho. Eu também gostei muito. Agradeço o convite e a ideia. Acho que foi essencial no dia de hoje para depois do que aconteceu criarmos aqui também, aliviarmos aqui um bocadinho os ânimos, porque o pessoal ficou todo passado. Não. E nós tivemos aqui momentos também engraçados, não é? Assim, mais de comicidade e que aliviaram aqui o peso das expectativas que põem em cima de nós, não é? E da forma como nos veem. Olha, eu mais uma vez agradeço que tenhas feito este convite. Espero que haja mais. Eu não me importo de falar de contigo, seja com as outras duas meninas. E dia 7 eu estarei lá para vos ver outra vez. Então encontramos-nos lá. E encontrarmos lá, E as pessoas que estão aqui a ver também. Poderem vocês. Fica aqui o convite, não se esqueçam, dia 7 para ver as três meninas para falar de Dark Romance. Pronto, vocês já sabem, eu digo sempre a mesma coisa, venham até comigo, venham-me dizer olá, eu sou um bocado miúpe, posso não vos ver. Venham até comigo, venham dizer olá, porque a parte mais divertida é esta, é estarmos todas e conhecermos todas e falarmos todas e lá está, conhecer a comunidade na vida real. Para mim é o porquê isto faz sentido. É, sem dúvida. No Zen the Books adorei ver as duas, live super informativa. A Lisbeta diz top, obrigada às duas. A Ju Pernete também diz obrigada, meninas, adorei a conversa. Eu também gostei. Mais uma vez eu tenho que agradecer mesmo à Lady Dark Romance por ter aceito este convite quase que do último hora para falarmos à vontade e agradecer a toda a gente que esteve a participar também. Por isso, muito obrigada. Sim. Obrigada também por me ouvirem. Qualquer oportunidade para falar, eu falo. E não se esqueça, tocar a segui-la, se faz favor, e igual. falem logo com ela. Sim, isso podem sempre. É tipo, o que é que eu começo a ler? Mandem-me mensagem que eu digo, quais é que são os tropos que tu gostas? O que é que tu gostas de ler no romance? Que eu vou logo, o que é que eu tenho aqui nesta tropa? Olha, tenho isto, isto, isto. Pronto, mais uma vez obrigada a todos por estarem presentes. Obrigada, eu. Tchau. Tchau.